paz, meus queridos. Bom dia. Começamos mais um dia na presença do Senhor e hoje determine na sua vida as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor se realizando em cada um dos seus sonhos, dos seus projetos, na sua família. Determine, pois assim o medo, a insegurança, a aflição vão dar lugar para aquilo que Deus preparou para você. E hoje nós vamos tratar do tema obediência. Como é obedecer ao Senhor? E que vantagens, o que isso traz para as nossas vidas quando nós obedecemos fielmente a palavra do Senhor? Como isso é abençoador, como isso faz com que a nossa casa seja um recanto das bênçãos de Deus, do fluir de Deus em nossas vidas. Mas antes de nós lermos a passagem, eu peço para você, inscreva-se no canal se você ainda não inscreveu, dê o seu like, o seu joinha, deixe o seu comentário. Eu amo ler os comentários que vocês deixam abaixo do vídeo. É muito edificante nós juntos compartilharmos disso. E não esqueça, compartilhe com alguém. Seja a boca de Deus na vida de alguém no dia de hoje. Vamos ler a palavra do Senhor que está em 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Fala exatamente, frisa a palavra obedecer. Obedecer a palavra do Senhor. Obedecer é o que abre os caminhos para mim e para você. E isso acontece quando Samuel diz a Saul que ele deveria obedecer. Porém, nós vemos que Deus rejeitou a Saul. Por quê? Porque ele não atendeu o que Samuel disse. Samuel lhe disse: obedecer é melhor que sacrificar. E isso tinha um significado muito profundo. O Senhor nos diz todos os dias que nós temos que obedecer. Nós vemos aqui em 1 Samuel, no 15, 3 em diante, que o Senhor ordenou a Saul através de Samuel: vai agora, pois, e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupeis. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Essa foi a ordem de Deus a Saul. E Saul se mandou. Ele, porém, destruiu os amalequitas, os animais, mas salvou Agag, o rei dos amalequitas, e preservou o melhor das suas vacas e ovelhas. Isto é, Saul obedeceu a Deus somente pela metade. A ordem era para que não poupasse nada. Para Saul não lhe pareceu certo destruir tudo aquilo que era bom. Por isso ele exerceu a sua própria vontade, os seus próprios pensamentos. Saul respondeu a Samuel: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus, e o resto, porém, destruiremos totalmente. Essa foi a justificativa, a desculpa. Lembre-se, nós não temos que nos justificar, nós temos que obedecer. E repare que esta foi a justificativa de Saul. Tudo que lhe poupou serviria como sacrifício a Deus. Evidente que ele
pensou que estava fazendo talvez algo bom, mas Deus não pode ser enganado, pois Ele conhece o coração do ser humano. E Ele conheceu o que estava no coração de Saul. Saul deu um jeitinho de burlar a ordem de Deus e tentar trazer uma boa justificativa, tentando convencer Samuel de que ele tinha agido certo. Por fim, Samuel disse para ele: tem porventura o Senhor todo prazer em holocaustos, sacrifícios, quanto antes que se obedeça a sua palavra? E aí ele fala: eis que é melhor obedecer do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura desses animais, desses cordeiros. Lembre-se, sempre em sua vida, obedecer é melhor do que sacrificar. Tudo que Deus requer de nós é obediência. Obediência total à sua palavra. Mesmo que aqui nessa história a intenção de Saul fosse aparentemente boa, essa não foi a ordem de Deus. Por que então a obediência é melhor que o sacrifício? Porque muitas vezes no sacrifício ainda pode existir a nossa própria vontade, os nossos sentimentos, os nossos desejos carnais, e isso não agrada a Deus. Já na obediência total, plena, tudo isso que diz respeito ao nosso eu precisa ser colocado de lado. E por que atender é melhor do que a gordura de muitos carneiros? A gordura é a melhor parte do carneiro para ser queimada para Deus. Mas Ele se agrada muito mais de alguém que atende a sua voz do que alguém que sacrifica muito. Porque Ele disse: o atender é melhor do que a gordura de muitos carneiros. Meus amados, leve sempre diante do Senhor em oração todas as suas intenções, projetos, planos, pois vimos até que as boas intenções podem ser desobediência a Deus. Podem talvez não estar de acordo totalmente com o que diz a palavra de Deus. Nós temos que saber que nós temos que obedecer exatamente o que diz o Senhor. E ao ouvir a voz de Deus através da palavra, na oração, através dos profetas, obedeça-o em cada detalhe, não pela metade como fez Saul. O que Deus pede é obediência à sua palavra e não sacrifício. Então vamos obedecer. Vamos fazer o que Ele nos pede. Saul foi rejeitado por não obedecer a Deus. A Bíblia nos relata claramente a rejeição de Deus por Saul como rei. Povo de Deus, meus amados, nós podemos visualizar aqui que realmente o rei Saul desobedeceu às ordens de Deus. E isso lhe trouxe consequências drásticas. O rei Saul não fez aquilo que o Senhor Deus Todo-Poderoso o havia ordenado. Ele preferiu cumprir a sua própria vontade. E a consequência dessa desobediência, Saul foi rejeitado por Deus. O Senhor retirou o Espírito Santo de Saul. E então Saul conheceu a tão terrível morte espiritual. Ei, eu e você só podemos ter uma vida plena, abençoada, com a presença de Deus, pois sem ela temos a pior morte, a morte espiritual. E você, o que prefere?
prefere? Obedecer ou sacrificar? Muitas pessoas estão padecendo, estão sofrendo no fundo do poço, porque preferem sacrificar do que obedecer a Deus. Muitos oram, jejuam, louvam em suas orações, mas os seus sacrifícios e louvores nem sequer passam do teto das igrejas ou dos seus lares. Entendam, meus amados, as orações, adorações muitas vezes não estão chegando a Deus, pois muitos estão sendo enganados, pois estão fazendo para si mesmos sacrifícios tolos. Entenda que Deus não quer apenas o nosso sacrifício. O Senhor quer a nossa obediência total. Que nós andamos todos os dias exatamente como Cristo andou. Que nós praticamos aquilo que fora deixado de geração em geração, escrito em sua palavra. Muitos têm até conhecimento da palavra, já leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, têm todo o conhecimento, pois na prática às vezes a sua nota é 0. No relacionamento com o próximo não estão colocando em prática, nas suas obras não estão colocando em prática, portanto estarão em desobediência com Deus. Não adianta eu saber a Bíblia de cor e não colocar em prática aquilo que o Senhor diz para nós fazermos aqui na sua palavra. Percebam, meus queridos, muitos estão sofrendo, quebrando a cara na vida, como a gente diz, por não obedecer a Cristo. Vivem errantes, fazendo toda a sua vontade, deixando totalmente de lado a vontade de Deus. Vamos parar e refletir como está a nossa vida de obediência ao Senhor. Será que realmente estamos dando o nosso melhor na família, na igreja e principalmente no momento íntimo com o Senhor? Quando Ele quer ouvir a nossa voz, quando Ele quer ter um relacionamento conosco, todos os dias, ou deixamos para adorar somente em sextas e domingos quando vamos à igreja? Este é o momento. Todo dia, toda manhã, vamos meditar na palavra do Senhor, orar e render nossos louvores a Deus. Será que estamos mesmo no centro da vontade de Deus? Caso essa afirmativa seja não, ninguém precisa dizer para mim. Faça uma autoanálise. Eu estou todos os dias buscando o Senhor de todo o meu coração. Estou meditando na sua palavra. Tenho orado, como a palavra diz. Se a sua resposta é não, acalme-se, pois a palavra misericordiosa do Senhor diz para nós no dia de hoje. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei toda a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. Deus quer nos perdoar. O Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado fiel. Creia, obedeça a Deus e todos nós veremos a glória dele sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos ministérios. A aplicação para os nossos dias é muito parecida como aqui a história que nós lemos nesse contexto, na história de Saul. Apesar de não termos mais que fazer sacrifícios com animais, ainda podemos, como Saul, pensar que nós podemos exercitar uma religiosa externa e pública.
Ir à igreja, participar da ceia, exercer um ministério, ajudar o próximo, sem um coração obediente a Deus na totalidade da nossa vida. Deus não se agrada disso. Deus quer que as coisas fluam de dentro para fora. Obediência de coração, juntamente com manifestações de fé na comunidade. Obedecer é melhor do que sacrificar. Isso é ser crente na essência, no íntimo, cristão de verdade e de fato, aos olhos de Deus que conhece o mais profundo dos nossos corações. E Jesus nos ensina o que é obedecer. Jesus em seu ministério teve 100% de obediência a Deus e ele era homem. Ele padeceu como homem, foi tentado como homem, chorou como homem, teve dores como homem, mas soube o que é obedecer. Ele tinha comunhão com o Pai, por isso pôde ser ele mesmo a oferta de sacrifício agradável a Deus por todos nós. No Monte das Oliveiras, Jesus orou intensamente pedindo ao Pai que, se fosse possível, ele o livrasse daquela terrível dor que o esperava. No entanto, ele afirmou que se cumprisse a vontade do Pai. Não existe um só pecado que Deus não odeie. Você pode pensar, mas isso é um pecadinho. Não existe pecadinho. Deus conhece o mais íntimo do nosso ser. E Ele nos diz que há apenas um caminho de salvação, que é a pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele se limitou, abriu mão de toda a sua onisciência, onipotência e onipresença, da sua glória, e se fez homem como nós. E ele não fazia nada que não tivesse visto o Pai fazer. Jesus não desobedeceu uma vez sequer. Ele foi obediente até a morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ser livres, livres do pecado, livres das trevas e ter uma vida agradável e de obediência a Deus. Nós temos que ter muito cuidado no nosso dia a dia. Quem nós ouvimos, a quem nós contamos as nossas coisas, a quem nós pedimos que nos aconselhe, que nos oriente. Nós temos que ser muito vigilantes, pois o nosso inimigo está ao nosso redor, tentando nos destruir, matar, roubar a nossa santidade, fazer-nos caminhar por caminhos tortuosos. Siga a palavra. O que não está na palavra, rejeite. Tem pessoas anunciando coisas e que estão chamando pessoas, seguidores, mas não tem nada a ver com o que está na palavra. Vigia, meu irmão. Vigia, tudo que você seguir deve estar baseado na palavra de Deus, na Bíblia, na sua santa palavra, que foi inspirada pelo próprio Deus. Isso é o nosso caminho. Isso nos traz salvação. Isso nos traz vida eterna. Tudo que não estiver aqui, rejeite. Medite nessa palavra no dia de hoje. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus abençoe você e que Deus inunde o lar, a sua casa, a sua vida de bênçãos, prosperidade, renovo
e restauração, em nome de Jesus.